Miro, curioso, né? Quarta passada a gente também discutiu pesquisa, né, da Genial Quest. Não sei se era da Genial Quest, acho que sim também, né? E hoje a gente tem essa Sim, nova pesquisa em relação ao governo Lula. Lá era sobre a manifestação, né, de domingo, do dia 25 de fevereiro. Agora a gente tem a isso. avaliação do governo Lula. Bom, queria discutir com você, porque assim, tem esse dado que chama atenção em relação a como os evangélicos estão vendo o governo Lula, né? Aumentou bastante ali a a desaprovação. Eu tinha até separado um dos dados mais importantes aqui, que é o seguinte, olha, a maior variação nessa avaliação se deu entre os evangélicos, negativa saltou de 36% para 48% entre essas pessoas, né? E daí a pesquisa, o Felipe Nunes, né, que é o diretor da Genial Quest, ele faz uma leitura ali da pesquisa, e ele parece que associa, assim, de uma forma quase que direta, esse humor dos evangélicos com a questão referente à defesa dos palestinos que Lula tem feito, né, as críticas que tem feito a Israel. E eu sei que realmente essa questão toda tem um apelo religioso ali junto aos evangélicos. Por outro lado, tem uma questão econômica também, né? Parece que a comunicação é falha e medidas importantes econômicas não chegam à população no geral. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, na sua avaliação, qual é o maior impacto, assim, como o que tem que acender um alerta para o governo Lula? É de fato essa questão referente aos evangélicos ou é mais uma questão referente à economia, Miro? Então, Thalita, eu acho que é referente às duas questões. Geralmente se fala que quando tem queda nas pesquisas, tem a questão econômica é decisiva, é a economia que manda. Né? É economia estúpido, diria aquele assessor do Bill Clinton. Né? Mas eu acho que hoje várias pesquisas no mundo todo estão mostrando que o fator econômico é o determinante, mas também fatores de valores, costumes têm pesado mais. Têm pesado mais. Então, eu acho que nesse caso, os dois fatores, lógico, eu continuo achando que a economia é determinante, mas o fator da guerra, chamada guerra cultural, a disputa de ideias, a chamada batalha de narrativas, também pesa muito. Eu acho que a pesquisa é isso, ela deve servir de alerta ao Lula, né? Sem exageros, né? Eu acho que a gente tem uma tendência com pesquisa que parece taquicardia, né? Se a pesquisa sai um pouquinho boa, você fica numa euforia lascada, parece que está tudo a mil maravilhas, né? Não tem nenhum erro, né? Se a pesquisa sai um pouco ruim, bate uma depressão. Então a gente fica da euforia para a depressão, da euforia para a depressão. Pesquisa é foto de momento, né? Ela pode apontar tendências quando você soma várias, né? Então eu acho que nem euforia, nem depressão, né? A pesquisa serve de alerta. Eu acho que serve de alerta em alguns quesitos importantes. Por exemplo, você apontou aí a questão dos evangélicos, mas não é só a questão dos evangélicos. Diminuiu a aprovação do governo Lula entre os jovens. É um dado impressionante. Houve uma queda brusca na juventude, segundo a pesquisa da Quest. Diminuiu entre as mulheres. E tem esse impacto dos evangélicos. Né? Eu acho que isso tem a ver com economia e tem a ver com essa chamada guerra ideológica, guerra cultural. No caso, o Felipe fez, inclusive, a pergunta sobre a questão de Israel. Né? Já tinha feito uma pesquisa anterior. É interessante observar que na pesquisa anterior, a imagem de Israel está em declínio na sociedade brasileira em função do genocídio que está sendo promovido em Gaza. Né? Mas, mesmo assim, nessa pesquisa, parece que esse fator interferiu com força entre os evangélicos. Né? E aí não é neopentecostais, não. Os evangélicos como um todo. Ainda que essa pesquisa foi feita de 25 a 27 de fevereiro, esqueci de mencionar, isso é muito importante, porque foi antes de quinta-feira passada, quando Israel atacou ali, atirou contra aqueles palestinos famintos que buscavam ajuda humanitária. Foi antes desse episódio que, para mim, assim, é um ponto de inflexão também nesse sentido de apoio a Israel. Então, só um detalhe em relação à data. Não, é corretíssimo, é corretíssimo. Tanto é que o presidente Lula, a vida vai demonstrar, o presidente Lula falou, a vida vai demonstrar que eu estou certo. O que está ocorrendo em Gaza não é uma guerra com Hamas, é um genocídio do povo palestino. É um genocídio do povo palestino. Né? Então, a pesquisa, esse fator pode ter pesado
entre o chamado público evangélico, que não é só neopentecostal. Neopentecostal é a última fase, né? São os pentecostais, os evangélicos tradicionais. Pesou, né? E pode ter pesado. Porque aí é uma verdadeira batalha de ideias na sociedade. E aí entra a questão da comunicação. Nessa nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo porque a mídia tradicional, aí todinha ela, televisão, rádios, tem bombardeado o presidente Lula, desde aquela declaração que apontou que, desde antes, quando o Brasil se propôs a um acordo de paz, a uma trégua, né, ao não colocar o Hamas como grupo terrorista, mas criticar o terrorismo do Hamas, que é o que a ONU faz, né, a mídia já vem batendo no presidente Lula todo santo dia, todo telejornal, todo rádio, é impressionante, é impressionante. E isso só vem aumentando de tom. Então, nessa semana, por exemplo, na semana retrasada, quando o presidente disse que aquilo era um genocídio, né, e que se comparava ao que Hitler tinha feito com os judeus, né, pronto, a mídia tradicional caiu de pau. E não tem contraditório. Você não vai encontrar na Globo contraditório. É só crítica ao governo brasileiro, crítica ao governo Lula. E a televisão chega a 93% dos lares brasileiros, né? Então, você apanha na mídia tradicional. Aí você vai para o esgoto digital, aí a coisa piora, porque aí o esgoto digital, grandes investimentos, muita militância para criticar o presidente Lula. Inclusive para aproveitar esse drama internacional para fazer campanha interna, para mobilizar para o dia 25. Foi um dos fatores mobilizadores daquele ato do dia 25, foi exatamente essa questão de Israel. Então você apanha na mídia tradicional, apanha na mídia digital e apanha nos templos. Aí é barra pesada. Então, o governo Lula é novamente aquela discussão sobre a questão estratégica da comunicação. Se estamos preparados para enfrentar essa verdadeira guerra ideológica na sociedade brasileira. A pesquisa mostra o seguinte: sinal de alerta. Quando você unifica TV e rádio da mídia tradicional, mais esgoto digital de extrema-direita, mais templos, é uma surra. É uma surra. Isso pode ter se refletido na pesquisa, né, antes desse episódio do ataque ao caminhão de ajuda humanitária. Né, pode ter se refletido. Né, numa posição que o presidente Lula é uma posição de princípio. O presidente Lula não é pragmático exacerbado ao extremo. Posição de princípio, de condenar o genocídio, defender a paz, defender os dois estados, tal, posição corretíssima do presidente Lula. Mas aí você tem todo esse bombardeio comunicacional da mídia digital e dos tempos. Aí é barra pesada. Isso então coloca para o governo, nesse sentido, é sinal de alerta. O governo está preparado para enfrentar a guerra que vai ter pela frente? A guerra comunicacional que vai ter pela frente? Eu acho que isso a pesquisa ajuda a perguntar. Acho que a outra componente é essa componente econômica. Aí, Thalita, é barra pesada. O governo Lula tem feito um verdadeiro milagre com a economia. Não é sorte, é verdadeiro milagre. Ele tem feito de todos os movimentos para destravar a economia. Ontem mesmo no anúncio, né, de investimento em alimentação, ele chegou e criticou a burocracia, criticou os que ficam falando que não tem dinheiro, ou seja, criticou os partidários do austericídio, disse que estava de saco cheio disso, disse que é para pôr a mão no bolso, que é para gastar, que a questão da fome, do combate à fome é prioridade zero. Ele tem feito um grande esforço para destravar a economia e para chegar no povão. Só que a economia segue travada, é isso. Nós temos um problema seríssimo. A política monetária brasileira, essa política implementada pelo independente, autônomo Banco Central, que é independente e autônomo do povo, é ligado ao capital rentista, encabeçada por um bolsonarista rentista, né, que é o Roberto Campos Neto, Bob Fields Neto. Essa política monetária é um desastre para o crescimento do país. É um desastre. Se eu junto a isso a política fiscal, mesmo a gente tendo superado o teto de gasto, o arcabouço fiscal, como disse o André Singer outro dia, o arcabouço fiscal é muito limitador. É muito limitador. Então, isso vai ter reflexos na mesa do povo. Não é para a alimentação está tendo aumento de preço. O índice está constatando isso. Tem aumento de preço. Aí sente no lar. Sente no lar. Então, mesmo com tudo que o governo Lula tem feito na área econômica, para destravar, não é a sorte do Estadão, para destravar a economia,
mesmo com dados econômicos positivos de queda de desemprego, de aumento de renda, né, de vários programas sociais, de vários programas, ontem mesmo anúncio de um programa que é limitado, mas é um primeiro passo, né, de regulação do setor de aplicativos de 4 rodas, de aplicativos de transporte, é um primeiro passo, limitado, né, mas importante. Mesmo com tudo isso, o sentimento quando chega na mesa do brasileiro é: epa, não está mudando muito. Por isso que diminuiu também a percepção de otimismo no futuro, né? Então eu acho que soma essas coisas, soma a batalha de ideias na sociedade brasileira com a situação da economia, né? A economia segue muito travada. O André, eu acho que gostei muito da entrevista que ele deu à Folha, o UOL, né, onde ele fala isso. Esse pode ser um problema seríssimo para as eleições desse ano e pode ser um caldo de cultura para a extrema-direita. A extrema-direita, ela cresce exatamente se o país não avançar, não crescer economicamente, né? Não gerar mais emprego, mais renda, né? Acesso a bens e tal, né? Você vê, a pesquisa mostra, é alimentação, serviços, né? Onde está o descontentamento. Você pega isso, afeta demais a juventude, é por isso que eu acho que na juventude é perspectiva, o cara quer ter perspectiva, né? O cara está estudando, está se esforçando, se esfarelando para ter perspectiva, aí o cara fala, pô, não tem perspectiva, né? É na mesa de casa. Então, isso eu acho que a economia aí pesa com muita força. Se a economia estivesse bem, inclusive entre o chamado público evangélico, não, esse discurso, essa guerra cultural não afetaria tanto. É bom a gente lembrar que os evangélicos, principalmente os neopentecostais, é formado de povão. É povão. Sim. É impressionante. Sim. Outras pesquisas comprovam isso. É povão, é periferia do Brasil inteiro, né? Tive agora numa atividade em Itabuna, uma atividade para movimento sindical, 3 debates lá, eu fiquei impressionado com a força dos evangélicos no movimento sindical. No movimento sindical. Olha que maluquice. Interessantíssimo. É isso que é o Brasil. É isso que é o Brasil. É povão. É povão, né? Então, eu acho isso. Eu acho que nem euforia, nem depressão, é uma foto do momento, mas serve para dar umas balançadas, né? Quem estiver bajulando demais o presidente Lula, pare de bajular, né? Chega de bajular, porque Brasília tem muito esse hábito, tem muita bajulação, é muito puxa-saquismo. Para de bajular e vamos ver o seguinte, tem que fazer coisa, mais coisa, porque a guerra não vai ser fácil, não. Sabe que hoje pela manhã eu acompanhava o ICL e eu vi um debate bem interessante do Rodrigo Viana com o William Deluc, e eles falavam sobre como o governo realmente parece que optou por buscar capturar esse segmento evangélico através da economia, de fato. E o William Deluca chamava atenção para como a comunicação é importante, porque principalmente os neopentecostais, muitas vezes, mesmo a situação econômica melhorando, há uma visão ali, há um bombardeio tão intenso por parte da extrema-direita e do bolsonarismo que não consegue fazer uma relação direta da melhora econômica com o governo federal, com o governo Lula, né? E por conta disso, investir na comunicação também é importante, não deixar isso de lado. Essa guerra cultural que você coloca, para além de tudo, são disputas de narrativas, né? Então, assim, o governo precisa, ao mesmo tempo que, claro, foca na economia, porque, como você colocou, grande parte dos evangélicos é povo, são pessoas pobres que precisam dessas melhoras econômicas, não deixar de lado a comunicação, os meios sociais, as mídias digitais, porque isso é muito importante nesses tempos presentes. E eu concordo com essa visão que ele coloca, da importância da economia atrelada à comunicação, né? Sim. Eu tenho me preocupado muito com essa história da força dos evangélicos no Brasil, que é uma força crescente, já supera os católicos no Brasil, né? Já está pau a pau quase, os católicos. Preocupado, inclusive, em a gente não cair em estigmatizar, né? Não generalizar, né?
é uma base muito diferenciada, né? Uma coisa são esses grandes mercadores da fé, esses lobistas da fé, outra coisa é o pastor da cidade, da periferia, da cidadezinha do interior. São coisas muito diferenciadas, né? É interessante, a gente fala assim, neopentecostais, neopentecostais. Por exemplo, quem estava no ato do dia 25 de fevereiro, quem estava no caminhão de som no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, não eram neopentecostais. Os neopentecostais não estavam lá. Quem estava eram os evangélicos, eram os pentecostais tradicionais. É isso? É interessante observar. O neopentecostal é isso, você tem, é uma base de mais povão mesmo. Tem um belíssimo livro, parece que o Lula leu esse livro lá em Curitiba, quando esteve no cárcere, né? E eu fui atrás, acabei de ler, que é desse Juliano Speer, chama Povo de Deus. É muito interessante para dar uma radiografia, né, do que é a força dos evangélicos no Brasil, como ela cresceu com Bolsonaro e tal. Então, eu acho que a gente tem que ver isso. A economia, ela tem um papel decisivo, né? Ela tem um papel decisivo porque se ela cria bem-estar, não adianta o pastor evangélico, pentecostal, neopentecostal, dizer que o mundo está um inferno com Lula, se o cara sentir que a vida dele está melhorando. Isso já ocorreu nos 2 primeiros governos Lula. Já ocorreu. Tanto é que várias denominações evangélicas, inclusive, compuseram com o presidente Lula. Perceberam que se ficasse distante do presidente Lula, perdiam base. Só para citar um, Edir Macedo, compôs, um neopentecostal da IURD. A igreja dele, a denominação religiosa dele, nasce com um anticomunismo virulento. No governo Lula percebeu a mudança na base social, percebeu que a base social estava muito simpática ao governo Lula porque estava melhorando de vida, ele muda de postura. Os pastores percebem isso, ele muda de postura. Tanto é que ele mudou a linha editorial da Record, ele criou um jornal de distribuição massiva, 1.500.000 exemplares, mudou a linha editorial do jornal, né? Ele percebe. Agora você teve uma guinada de extrema-direita, mas tem que ver como isso pega na base. Se a economia melhora, cria perspectiva, né? As pessoas percebem, podem fazer lá o seu puxadinho, podem melhorar os seus eletrodomésticos, né? E percebe que os filhos estão tendo emprego e que tem futuro, né? Que a geração futura, a geração dos filhos vai ser melhor do que a geração dos pais. Isso é uma questão decisiva na percepção popular, né? Na percepção, você saber o seguinte, pô, meu filho vai ser melhor do que eu, vai ter uma vida melhor do que a minha. Se faz isso, afeta a base, afeta essa base religiosa. Agora, só isso hoje me parece que está sendo insuficiente, né? Isso tem muito a ver com batalha de ideias feita sem estigmatização, né? Mas feito com coragem, feito com né? Saber como enfrentar. Por exemplo, nessa questão mesmo que o Felipe, fundador da Quest, diretor da Quest, aponta, né, do peso que teria tido esse embate Israel-Palestina na pesquisa, no sentimento popular, isso é batalha de ideias na sociedade. É pura luta de ideias. E volto a dizer, é uma luta de ideias que você está enfrentando a mídia monopolista tradicional, a nova mídia digital, e você está enfrentando os templos também. Os templos você enfrenta com debate de ideias e trabalho de base. A mídia tradicional e a mídia digital você enfrenta com maior investimento na comunicação. Porque a gente não pode deixar de fora realmente essa campanha contrária a Lula por conta da fala dele criticando Israel, de fato. Mas, Miro, deixa eu encerrar para poder chamar, inclusive, o nosso próximo entrevistado, que traz uma discussão sobre meios digitais, que acho que também tem tudo a ver com essa questão da comunicação do governo Lula, viu? Sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada, Miro. Uma ótima semana. Beijo enorme para você. Até a próxima.